Paz a todos, uma boa noite para todo mundo. Noite chuvosa, né? Meio difícil de chegar aqui hoje. Eu achei que ia chegar bem tarde, mas graças a Deus ainda consegui chegar antes da igreja abrir. Né? Mas enfim, para a glória de Deus estamos todos nós aqui, né? Para vermos mais um pouco da palavra do Senhor. Para Ele falar aos nossos corações nessa noite. E vou trazer hoje para os irmãos Hebreus, como os irmãos já bem sabem, que eu venho pregando lá na Cidade Verde. E nós lá finalizamos o capítulo 10. E Deus colocou no meu coração o desejo de... Eu pretendia trazer outros textos que não fossem Hebreus, mas... eu achei interessante trazer para os irmãos também tudo que foi dito, tudo que Deus falou comigo, nesses versos do capítulo 10, do verso 32 ao 39 de Hebreus. Amém? Todos encontraram? E o texto diz: lembrem-se dos primeiros dias quando foram iluminados e de como permaneceram firmes apesar de muita luta e sofrimento. Houve ocasiões em que foram expostos a insultos e espancamentos. Em outras, ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo o que possuíam. Sabiam que lhes esperavam coisas melhores, que durarão para sempre. Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que elas lhe traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Então, esse texto aqui, né, de Hebreus, o autor vai nos conduzir a um momento de reflexão para quando estamos vivendo tempos de dificuldade. O autor, ele escreve, né, para crentes que estavam enfrentando perseguições, perdas, né, passando por pressões que poderiam levá-los até desistir da fé. E diante disso, ele os chama a olhar para trás, olhar para o passado, lembrando dos dias em que, mesmo em meio ao sofrimento, eles permaneceram firmes e confiantes em Deus, apesar de todas as dificuldades. E a partir dessa lembrança, o texto ele vai avançando, ele avança para uma exortação onde é necessário perseverar. A vida cristã, a gente sabe, não é marcada apenas por um começo cheio de entusiasmo, né? Não é aquele famoso primeiro amor, não é marcado só pelo primeiro amor, né? Aquela empolgação inicial, mas sim, ela é marcada por uma continuidade firme, né? Sustentada pela fé e pela esperança nas promessas que Deus fez para todos nós. Então, o autor reforça que há uma recompensa futura e certa, e que o justo vive pela fé e não pelas circunstâncias. Assim, essa passagem ela estabelece, né, um contraste bem claro entre dois caminhos. Primeiro, o daqueles que retrocedem e se perdem, e segundo, o daqueles que permanecem firmes, confiando em Deus até o fim.
E trata-se aqui, então, portanto, que trata-se de um chamado à constância, né? À fidelidade e à confiança perseverante, mesmo quando tudo ao redor parece dizer o contrário, mesmo quando tudo ao redor parece difícil ou complicado. Então, o autor ele vem, né, nos versos anteriores, do 26 ao 31, ele vinha falando sobre acerca de rejeitar a verdade após conhecê-la, né, que conhecer a verdade e rejeitá-la, isso traz graves consequências. Ele vem falando também, antes de entrar aqui nesses versos, que não há outro meio de perdão fora de Cristo Jesus. E fala também que quanto maior a nossa responsabilidade no reino do Senhor, maior é o juízo sobre nós, né? Mais responsabilidade, maior é o juízo. Até porque Deus é o justo juiz e horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele finaliza lá no verso 31 para começar o verso 32. Mas antes de entrar aqui nos textos dessa noite, gostaria de deixar aqui 5 perguntas para uma breve reflexão nossa aqui, né? E quem conseguir decorar as 5 perguntas, refletir depois da administração também. Mas, antes de entrar, a primeira pergunta que eu tenho a fazer aos irmãos é: o que nos faz continuar quando tudo parece dizer para nós desistirmos, né? A segunda pergunta: será que lembramos de onde Deus já nos tirou quando enfrentamos novas lutas? A terceira: por que começamos com tanta fé, mas às vezes enfraquecemos no meio do caminho? Quarta pergunta: já percebeu como é fácil esquecer as bênçãos passadas quando surgem novas dificuldades? E a quinta e última: se já suportamos tanto no passado, por que desistir agora? Amém? E dando início aqui, nos versos 32 e 34, onde diz: lembre-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, e de como permaneceram firmes apesar de muita luta e sofrimento. Houve ocasiões em que foram expostos a insultos e espancamentos. Em outras, ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo que possuíam. Sabiam que lhes esperavam coisas melhores que durarão para sempre. Então, o autor aqui, ele incentiva, né, os leitores aqui da carta a lembrar do passado. De forma intencional ele faz isso, não para trazer o que a gente pode chamar de nostalgia, não com o desejo de voltar ao passado, mas como um ato de fé que fortalece o dia de hoje, que fortalece o presente e ajuda lá na perseverança. Então o texto ordena aos crentes ali a lembrar dos primeiros dias, né? Mostrando que a memória espiritual ela fortalece a fidelidade. Até porque, após serem iluminados, né, pelo Evangelho, os cristãos, os crentes passaram a enfrentar forte perseguição àqueles nossos irmãos dessa época. Quando eles foram alcançados pelo Evangelho, se converteram, eles passaram a passar por fortes perseguições. Então, o autor destaca que os crentes enfrentaram muita luta, passaram por muito sofrimento, foram insultados, sofreram agressões, ou seja, seguir a Cristo lhes custou tudo, mas mesmo assim eles permaneceram firmes. E a presença deles, né, a perseverança deles vinha de convicções profundas, não das circunstâncias nas quais eles estavam passando.
além de suportarem o sofrimento, eles também ajudavam a outros, né, demonstrando essa fé forte, né, essa força na comunhão que havia entre eles. Era uma comunhão que os unia. E o verso mostra que é uma fé elevada, mesmo eles perdendo tudo, eles aceitaram toda a dor com alegria, com amor, pois tinham esperança em algo melhor, mostrando que a perseverança cristã se baseia nisso, nessa esperança futura. Eles perderam bens materiais, mas confiavam em uma herança que é eterna. E Paulo escreve lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 17, ele diz: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna. E Tiago também, no capítulo 1, no verso 12, ele diz: feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E o autor aqui ele vai mostrando, né, que esquecer o agir de Deus leva ao desânimo. Por muitas vezes a gente esquece como Deus age em nossas vidas. Então, esquecer o agir de Deus leva ao desânimo, enquanto lembrar é algo essencial para combater a incredulidade e permanecermos firmes. E a lembrança correta aqui não glorifica o sofrimento. Lembrar daqueles momentos de dificuldade não vai glorificar o sofrimento, mas glorifica, sim, a graça de Deus que nos sustentou naquele momento, pois a memória das misericórdias que nós passamos, as misericórdias passadas, é uma poderosa arma contra o desespero dos dias de hoje. E essa perseverança, né, a perseverança cristã se baseia, ela tem como base 3 pilares, que é lembrar da graça passada, viver a comunhão no sofrimento presente e manter a esperança da glória futura. Assim, o crente ele não retrocede, tendo isso como base para a sua fé. Então, a lembrança, né, da perseverança passada não é, como eu já disse, nostalgia, não é sentir saudades lá da sua terra natal, né? A lembrança da perseverança passada, ela é um incentivo prático para continuarmos firmes. Até porque nessa geração, né, que facilmente esquece o que Deus já fez, né? Cultivar uma memória espiritual intencional nesses momentos fortalece o coração diante de tantas dificuldades ou tribulações nas quais venhamos passar. E quando lembramos de uma maneira correta dessas misericórdias passadas, deixamos de ser reféns das circunstâncias, deixamos de ser reféns daquilo que estamos vendo com os nossos olhos, sentindo com a nossa carne, e nós passamos a enxergar as coisas que não se veem e nos fortalecendo com as esperanças futuras. Então, aqueles irmãos dessa época, que eles não sofreram sozinhos, mas eles viveram a fé em comunhão, apoiando uns aos outros, o que confronta toda a individualidade atual que por muitas vezes encontramos até dentro das igrejas, né? Dentro nas congregações por aí, existe muito essa questão do individualismo, né? Parece que não existe comunhão. E até porque a comunhão, né, é como estar em uma família, é como estar em família, né? A gente pode até comparecer às refeições, mas se não se envolver nas conversas,
nas tarefas e nas alegrias ou nos sofrimentos um dos outros, a gente perde a essência da convivência, a essência da comunhão. Então, a gente percebe aqui que os crentes do passado lidaram com perdas materiais, mas lidaram com alegria, mostrando que sua segurança estavam no eterno. E eles juntos passaram por isso, não confiando nas coisas materiais, até porque a gente nunca sabe que Cristo é tudo na nossa vida, até que precisamos que Cristo seja tudo o que temos, né? Nunca saberemos que Cristo é tudo o que precisamos, até que Cristo seja tudo o que temos. Reformulando. Então, a perseverança deles vinha da esperança em coisas melhores, o que transformava a sua forma, transformava a forma deles viverem. Então, a mensagem é clara: lembrar do que Deus já fez, permanecer firme no presente e seguir com os olhos na eternidade, confiando na graça de Deus. Nos versos 35 e 36 que diz: portanto, não abram mão de sua fé, da sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que elas lhe traz. Vocês precisam perseverar a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele lhes prometeu. Aqui o autor ele já exorta, né, os crentes a não abandonarem sua firme confiança. E aqui ele liga a perseverança passada à responsabilidade de continuar firmes no presente. E essa confiança, sempre baseada nas promessas de Deus, ela é essencial e não deve ser de maneira alguma descartada. E o autor lembra que a firme confiança não deve ser abandonada e aponta a recompensa futura como a motivação principal para preservar. E ele destaca que a perseverança é necessária, né? Ela é evidência de fé genuína e que entre a promessa e o cumprimento há um tempo que exige fidelidade à vontade de Deus, até porque a vida cristã ela é uma maratona, é uma grande corrida, não uma corrida apenas de 100 metros, né? Ela é um processo que, apesar de considerarmos o nosso tempo de vida curto, ela acontece ao longo de uma vida toda. A fé ela vai amadurecendo, não é de um dia para a noite que as coisas se transformam, mas é ao longo de toda uma vida vivida na presença do Senhor que construímos uma fé genuína, uma fé madura e uma fé que vai nos fazer estarmos juntos de Cristo no grande dia, onde no grande dia Ele vai vir nos buscar, nos levar para termos o grande encontro com o nosso Pai. Então, não basta a gente começar bem, só apenas iniciar a fé cristã bem. É preciso continuar, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo em meio às alegrias, mesmo em meio a todo o amor que recebemos. Em todo momento devemos perseverar e glorificar a Deus. E a perseverança não depende apenas, né, a gente sabe, do nosso próprio esforço, mas é da graça de Deus que sustenta todo cristão. Assim, o texto aqui ele exorta a não abandonar a confiança, lembrando da recompensa garantida e chamando-nos a uma fé constante, firmada nas promessas do Senhor, nas promessas eternas. E não se trata apenas de chegar, mas de permanecer fiel até o fim. Então, tudo isso deve ser vivido no nosso dia a dia,
nas nossas decisões, nas nossas atitudes. E para isso, nós precisamos proteger a nossa confiança em Deus, cuidando da nossa mente, cuidando do nosso coração, dando mais valor às promessas do que às circunstâncias atuais nas quais nós vivemos, e assim permanecendo firme espiritualmente. Devemos viver com a visão eterna, entendendo que nem tudo se resolve de maneira imediata, né? Mas há um tempo certo determinado por Deus, e isso destaca bem a importância de perseverar na vontade de Deus, mesmo quando não temos nenhum motivo para isso, mesmo quando não há motivação, mas devemos manter essa constância, a fidelidade, e é aí onde se revela a maturidade cristã, que mesmo quando a gente olha para um lado, olha para o outro, e não vê motivos para glorificar a Deus, nós ainda, mesmo assim, estamos lá, de joelhos, crendo que Ele está no controle de tudo, e que tudo que está acontecendo é para a sua glória. Então a fé, ela não depende dessa alegria inicial, desse entusiasmo, mas ela se trata de disciplina e constância diária. E muitos começam bem, mas desistem por falta de perseverança. E o texto ensina a manter uma fé estável e paciente, confiando e obedecendo até o cumprimento das promessas do Senhor. E perseverar exige essa nossa decisão diária, e prática constante na fé. E não se deve trocar o eterno por alívios momentâneos, né? A constância e não a velocidade é o que leva à recompensa final. Amém? E o verso 37 que vai dizer: pois em breve virá aquele que está para vir e não se atrasará. Então o autor aqui, ele já destaca a certeza da volta de Cristo como fonte de consolo e de firmeza. E essa promessa, ela sustenta a perseverança, né? Mostrando que a espera no futuro fortalece o crente no presente. E a vinda de Cristo, ela é essencial para mantermos a nossa fé diante das dificuldades. Ele fala aqui em breve, né? Onde essa palavra, que essa expressão aqui, enfatiza a certeza da vinda de Cristo. Não o tempo exato, ele não está afirmando quando ele volta, mas em breve vai voltar, e sabemos que ele irá voltar. E ele enfatiza aqui essa certeza. E quando ele diz não se atrasará, ele já destaca a fidelidade de Deus, cuja aparente demora revela paciência e soberania. Assim, a esperança do crente se firma na garantia de que Cristo virá e trará a sua recompensa. E essa esperança não é com algum tipo de fuga nossa da realidade, mas é uma forma de interpretá-la à luz do propósito de Deus. E essa esperança, ela gera em nós efeitos práticos, né? Ela nos fortalece, nos purifica, nos orienta, né, na nossa vida. E quem vive com essa certeza, ajusta todas as suas prioridades e encara, inclusive, o sofrimento com outra perspectiva, né? Nós enxergamos todas as tribulações, todas as dificuldades que passamos de uma maneira diferente daqueles que não têm suas vidas colocadas sob as mãos do Senhor. É porque a certeza, né, da vinda de Cristo, ela é o combustível que nos dá perseverança, né? É o que nos fortalece. A esperança futura sustenta o compromisso presente.
evitando assim todo o desânimo, né? Toda a acomodação. Essa esperança, ela nos fortalece nesse sentido. A esperança, ela está centrada em Cristo Jesus e não apenas no fim do sofrimento. Não é apenas um alívio momentâneo, mas é a certeza de que Cristo virá e nos levará para o seu lado, nos levará para o nosso verdadeiro lar. Então, assim, viver, né, com os olhos no futuro e os pés no presente, ele fortalece a fé, pois a certeza da sua vinda, da vinda de Cristo, é a base firme em qualquer momento de nossas vidas para que possamos nos manter firmes e perseverantes. E a certeza da volta de Cristo deve moldar nossa forma de viver, deve moldar a forma como enxergamos o mundo, o hoje. Ela nos chama a uma vida vigilante, com senso de urgência espiritual, sem ansiedade, lógico, né? Pois cada escolha que fazemos aqui, ela ganha um peso eterno, levando a tratar a fé. Isso nos leva a tratar a fé de uma maneira séria, nos leva a tratar a fé com seriedade e não nos faz negligenciar a comunhão na qual temos para com Deus. Então, a esperança da volta de Cristo leva a uma reavaliação das nossas prioridades, né? Onde passamos a valorizar o que é eterno acima daquilo que é passageiro. Essa esperança, ela muda a forma que encaramos toda a dor que passamos, que deixa de ser algo definitivo e passa a ter um propósito, né? Nós enxergamos o propósito de Deus até nas nossas dores. Assim, a confiança em Deus substitui todo o desespero, toda a angústia, toda a ânsia. E a esperança da volta de Cristo conduz a uma vida de santidade, uma vida prática de santidade, influenciando decisões e influenciando nas nossas decisões diárias. Ela não gera especulações, mas ela gera transformação verdadeira no nosso interior. E além de tudo isso, ela fortalece a nós perseverarmos, renovando as forças mesmo diante de todo o cansaço. E a esperança do retorno de Cristo é a luz, né, que ilumina nosso caminho, que brilha lá no fim do caminho do crente, na nossa caminhada. É a luz que nos direciona, e essa esperança traz equilíbrio na nossa relação com o mundo, né? Onde passamos a não ter desespero diante do caos e nem apego ao que é passageiro. E também traz esperança para trazer uma certa, como eu posso dizer, ela gera um senso de urgência na missão de anunciar a Cristo Jesus. Ela deve gerar isso em nós. Em resumo, viver à luz dessa promessa é manter os olhos focados no futuro e nos fortalecermos no presente. Para que possamos nos fortalecermos no presente, devemos focar na vinda de Cristo. Devemos focar no que está por vir. Não podemos, de forma alguma, nos apegarmos àquilo que estamos vivendo hoje. Por muitas vezes, por alguns momentos da minha vida, depois da conversão, se eu parasse para olhar o que estava acontecendo, eu realmente deixaria Deus de lado. Eu digo, não, em certo modo, aqueles breves pensamentos, não, isso não faz sentido, isso não tem lógica.
Mas, mesmo assim, de joelhos, orando, graças a Deus, ao nosso bom Deus, Ele sempre respondeu aos meus questionamentos. Até porque um ex-ateu, né? Metido a filósofo, questionador. Certas perguntas ainda passam em minha mente, mas com uma diferença hoje. Todas elas são respondidas. Todos os questionamentos que eu fiz no passado são respondidos. Ou seja, mesmo quando eu olho e vejo que não há aparentemente não há motivos para crer, quando eu oro a Deus, quando eu falo com Ele, Ele me responde. Porque quando eu oro, eu olho para seu Filho. É o que devemos fazer, olhar para Cristo e crermos que Ele vai voltar, que Ele virá até nós, que Ele vai nos salvar. Eu sei que tem momentos, não sei se os irmãos passam por isso aqui, mas já passei diversas vezes e olhar para o céu e dizer: Cristo, volta agora. Isso aqui já não tem mais nada para me dar. Nada nesse mundo. É como se não valesse a pena mais estar aqui lutando, correndo. Eu quero viver para Ti. Quero viver eternamente contigo e acabar com tudo isso. Mas eu sei que no tempo certo Ele vai voltar. Ele não vai fazer a minha vontade, a não ser que na hora que eu fale, seja exatamente o momento em que Ele vai sentir, que Ele vai querer que isso aconteça. Mas é isso que deve nos fortalecer, nos manter firmes. É essa esperança que temos de que Cristo vai voltar e vai nos levar. E no verso 38, ele diz, como ele diz: meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. E aqui o autor ele já apresenta, né, um contraste claro. Viver pela fé ou se afastar, né? Aqui ele é bem direto. Viver pela fé ou se afastar. E a vida cristã, ela é sustentada continuamente pela fé, do início ao fim. Fé, que é acreditar naquilo que não se vê. Fé, que é acreditar que mesmo que Cristo não volte agora, quando a gente peça, é acreditar que no momento certo, na hora certa, Ele vai voltar para nos levar e ser glorificado com isso. Então, ele diz: o justo viverá pela fé. Quando ele diz isso, ele define toda a caminhada cristã. Ele define toda a caminhada do crente. A fé não é só aquele sentimento, aquela vontade de chorar, aquela vontade de rir do nada. Não é isso. Mas sim, é uma confiança firme nas promessas de Deus e na obra de Cristo Jesus. Ela se manifesta em dependência, essa fé. Dependendo de Cristo. Ela se manifesta em dependência, ela se manifesta em obediência e perseverança, guiando a vida pelo que Deus disse, guiando nossa vida pelas promessas que Deus fez e não pelo o que vemos ao nosso redor hoje. E até lá em Romanos 1,17 é reforçado, né, que o justo viverá pela fé, mostrando que essa realmente é a base da vida cristã. Que a base da vida cristã é a graça, não que essa fé, não o mérito, né, não é meritocracia, mas sim a graça de Deus sobre as nossas vidas. E em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 7, vemos que a fé governa o dia a dia, quando as circunstâncias parecem contrárias. Então o texto traz, todo esse verso aqui, ele traz uma advertência, de quem se afasta demonstra ruptura, pois a fé verdadeira, ela persevera. E a perseverança não salva por mérito, mas revela uma fé genuína, né? Nós perseveramos
Somos salvos não porque merecemos, mas a perseverança, ela revela essa fé madura, essa fé genuína. Assim, a fé não é uma decisão momentânea, e sim é um estilo de vida nosso que devemos ter. É o nosso estilo de vida que é evidenciado por uma vida transformada pela obra de Cristo Jesus. Então, viver pela fé é caminhar entre o visível e o invisível, confiando nas promessas de Deus, mesmo antes do seu cumprimento. E essa fé agrada a Deus e expressa adoração. Assim, o justo ele permanece firme do início ao fim, e sua constância revela a autenticidade de sua fé. Do verso 39, que diz: mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Então aqui temos a afirmação da identidade dos crentes como aqueles que perseveram na fé e não retrocedem. E o texto aqui apresenta dois caminhos, aqui sem meio termo, né? Perseverar, que evidencia a fé genuína, e o se afastar, né? Que leva à perdição. Assim, a vida cristã ela é sustentada pela identidade em Cristo Jesus. E quando ele diz não somos, né, mostra que o povo de Deus ele é marcado pela perseverança, apesar das lutas, indicando uma continuidade, uma constância na sua fé. E o retrocesso não é uma queda, aqui quando ele fala aqui de retroceder, não é uma queda momentânea, mas é um abandono total. E, em contraste, né, os fiéis, os verdadeiros crentes, eles permanecem na fé e são preservados por Deus, não por esforço próprio. E isso se confirma lá em João 10, verso 28 e 29, onde Jesus afirma que ninguém pode arrancar suas ovelhas de sua mão. E em Filipenses 1, verso 6, que mostra que Deus completa a obra que começou. E a perseverança, portanto, é sustentada por Deus, ainda que se manifeste de forma ativa em nossas vidas, ela é sustentada pelo nosso Deus. Assim, a identidade dos fiéis está em continuar, não por força própria, mas pela graça que os sustenta. Como disse Martinho Lutero, a fé verdadeira é uma obra viva e impossível, e é impossível que ela não produza frutos. E a fé verdadeira é perseverante, trazendo segurança em Deus e responsabilidade prática, né? Traz essa esperança em Deus, essa fé verdadeira, ela acarreta responsabilidades práticas para as nossas vidas. E essa identidade é vivida em comunidade, com apoio mútuo. Assim, o crente pode passar por quedas e permanecer na fé até o fim, sendo sustentado por Deus. E esses dois versos, o 38 e o 39, eles nos chamam a viver pela fé com perseverança até o fim. Isso não depende de emoções, mas depende da confiança em Deus na prática, né? E na prática isso é continuar firme mesmo diante das circunstâncias contrárias. E o texto ele alerta que o afastamento nosso afastamento de Deus, ela começa de uma forma sutil. E assim, para termos cuidados, ela exige vigilância constante sobre o coração e sobre os nossos hábitos, né? Devemos ser vigilantes. E a perseverança, ela é evidência da fé verdadeira. Não basta, como eu disse, começar bem. É preciso continuar firme, mesmo com dúvidas, mesmo com falta de vontade, ou até mesmo sob uma grande pressão que estejamos passando. E a identidade do crente está em Cristo, não nas quedas. Por isso, quando pecamos,
nós não devemos desistir, mas devemos nos arrepender e continuar vivendo pela fé. E a fé verdadeira, ela se revela ao longo do tempo, por meio de uma vida transformada, por meio de uma vida perseverante. Viver como alguém da fé impacta o dia a dia, né? Impacta o nosso dia a dia, levando a agir, fazendo com que nós venhamos a agir com integridade, resistir ao erro e manter a coerência, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando estamos sós, sabemos que Deus está nos vendo e nos mantemos firmes e fiéis quando estamos sozinhos, sabendo que ninguém está olhando. E a perseverança é fortalecida aqui em comunidade, com um encorajamento mútuo mesmo entre nós, para permanecermos firmes. Em resumo, viver esses versos é confiar em Deus nas dificuldades, vigiar contra desvios, manter a constância e lembrar a identidade em Cristo, né? O justo vive pela fé, e quem é da fé permanece. E diante disso tudo, para finalizar, o que foi exposto aqui nesses versos nos traz a lembrança da perseverança passada, né? É uma exortação aqui à constância, à esperança na volta de Cristo, à vida pela fé e à identidade dos fiéis. Podemos sintetizar tudo isso aqui em duas aplicações práticas que condensam toda a força que esse texto traz para as nossas vidas hoje. E uma delas é: viva de forma intencional, sustentado pela memória da graça e pela esperança da eternidade. Nós devemos viver olhando para trás e ao mesmo tempo para frente, né? Lembrando da fidelidade de Deus no passado para conosco e mantendo a esperança na promessa futura de Cristo. E então isso nos leva a viver com propósito, né? Tomando decisões baseadas na fé, mesmo diante de todas as situações difíceis. E essa união entre memória e esperança, ela gera em nós uma estabilidade espiritual e nos traz firmeza, transformando uma fé frágil em uma fé estruturada. A segunda aplicação: permaneça firme na fé como expressão de sua identidade em Cristo Jesus. Nos versos 38 e 39, né, que mostra que viver pela fé não é só um mandamento, mas a identidade do verdadeiro crente que não retrocede, né? Na prática, isso significa permanecer firme mesmo em meio a toda dor, mesmo em meio a todas as dúvidas, mesmo em meio a todo o desânimo, né? Sem negociar a fé, sem desistir dela. Ela nos mantém, na prática, nos mantermos firmes. E isso se traduz em atitudes muito concretas, né? Que é continuar buscando a Deus, mesmo sem sentir vontade, permanecer fiel, mesmo quando ninguém está vendo, levantar-se após as quedas, em vez de abandonar a caminhada, e manter convicções, mesmo quando passamos por aquele momento de pressão extrema, né? Mantermos nossa fé, nossas convicções em Cristo Jesus. E é exatamente isso que define quem nós somos, né? Somos alguém que foi alcançado por uma graça que não apenas salva, mas sustenta até o fim a todos nós, pois a fé verdadeira é viva e ela é constante, ela não apenas começa, ela segue em frente, ela continua. Então, meus irmãos, que possamos sempre lembrar de como Deus já nos sustentou, que possamos sempre nos lembrar de tudo que Deus já fez por nós. E como fazer isso? Mantendo os olhos na eternidade
e continuando firmes, porque o verdadeiro crente não é o que começa bem, mas o que permanece até o fim, perseverante, amando e seguindo a Cristo e obedecendo os seus mandamentos e arcando com responsabilidade tudo aquilo que Deus nos instrui a fazer, tudo aquilo que a sua palavra nos mostra e nos ordena a fazer. Amém? Eu agradeço a oportunidade, espero que os irmãos tenham entendido, que essa palavra tenha falado ao coração dos irmãos, como falou comigo quando eu estava montando essa ministração, e que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém? Passo para o pastor Sérgio.